Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre abundância, né? É uma palavra aí, um substantivo muito forte, né? Quando você fala abundância, eu quero abundância na minha vida, eu quero abundância financeira, abundância de sonhos, eu quero uma vida abundante. Isso reverbera uma energia muito legal, né? Uma energia muito positiva e tem tudo a ver com a própria semântica da palavra. Quando a gente pensa em relação à palavra abundância, né, lá do latim, né, vem de abundare, e aí no caso você vai ter um ab, né, undare, né, então que é basicamente a partir, né, de unda. E o que é unda? É onda, né, e aí a gente pega ali os experimentos da física quântica em relação à dupla fenda, ou mesmo em outros experimentos em relação aos próprios elementos, né, os quarks, os bésons, os fótons, em relação às micropartículas, né? O que tem as subpartículas atômicas. Quando percebeu-se que, na verdade, além do elétron, do nêutron, do próton, existiam moléculas menores, né? Dentro do próprio átomo, a gente percebe que tem muita coisa além, né? E isso foi descoberto. Não dá nem pra gente falar, né? Então, dentro da que a gente conhece hoje como ciência, né? Mas se a gente pegar nas antigas civilizações, esse conceito de onda, né? Tanto que as antigas cidades, que a gente chama como antiga, né? Mas na realidade, a dimensão que está acontecendo agora, sempre foram construídas próximas a rios, próximas locais que existiam água em abundância. Você pega, por exemplo, Atlântida, você pega o Egito, você pega Mesopotâmia, você pega a própria China, né? Então, que hoje a gente chama de China, mas tiveram várias dinastias, Tang, Ming, Qing, Han, né? Zhong, né? Então, assim, Yuan também, né? Então, vão ter várias dinastias usando, né, o rio Yangtze, né? O rio amarelo que a gente chama. E fora isso, né, outras cidades que desenvolveram, se você vê grandes capitais hoje, também tem esse mesmo conceito. Você vê a cidade de São Paulo, Nova York, Londres, Amsterdã, você pode ir Xangai, você vai pegar Tóquio, né, mesmo Kyoto, né, que era a antiga capital do Japão. Você vai ter, por exemplo, outras cidades na África, né, na Oceania, ou mesmo cidades litorâneas. Por que tem esse conceito da água? Né? Porque nós somos água, né? 70% do nosso corpo é água. E como a energia é transmitida, né, através da água, vamos dizer assim, né, qualquer coisa que afete, né, até a gente fala muito da tecnologia 5G, que é muito danosa ao nosso corpo, também é por causa da água, né? Porque a gente recebe essa energia, né, que é tóxica, danosa às nossas células e, consequentemente, pode gerar até problemas emocionais. Então, olha que interessante quando a gente fala de abundância. De um conceito, a gente consegue, micro, né, a gente consegue falar sobre o macro. E por que você tem que dominar esse conceito da abundância? Principalmente para você entender que tudo que você ocasiona, né, do que você fala, do que você faz, daquilo que você não faz, mas o terceiro aspecto dentro desse faz, não faz, vai ser mais importante, que é você faz, né, aliás, você fala, mas não faz. Que seria o conceito da hipocrisia, vamos dizer assim. Eu vou usar como hipocrisia. Que pode ser o conceito da mentira, né, mas a mentira em si não é a melhor palavra, não é o melhor substantivo. Nesse caso, é hipocrisia. Né? A gente está vivenciando um momentum, né, da civilização que já aconteceu do mesmo jeito, do mesmo princípio, né, poderes até mesmo totalitários, né, a gente tem o absolutismo que aconteceu na Europa ali, mas é do mesmo jeito, né, você vai ter um pequeno grupo de pessoas dominando a grande população, né, e nessa mesma perspectiva você também vai ter um controle demasiado em relação à nossa própria energia. E por que eu estou querendo dizer isso para você? Porque quando a Matrix mental usa esse conceito da abundância, utiliza para fins da agenda deles. Por isso que é tão importante você mesmo entender esse conceito da própria eletromagnética, o conceito do... Por que o seu pensamento tem que ser não pensamento de manada? Por que suas emoções não podem ser do mesmo jeito que tá todo mundo sentindo? E acontece isso muito. A gente ainda vive hoje um paradigma em relação até mesmo evolucional, né, em relação às emoções. Então você tem que sentir, e a partir do momento que você sente, isso é verdadeiro, né? A gente ainda está na mente mitos, se a gente pega os conceitos filosóficos gregos. A gente ainda não está na mente logos. O que é a mente logo? Lógica, cognição, né? Que tem a ver muito com o iluminismo pitagórico, que é a nossa linha aqui da alquimia da mente. Te levar a pensar, a raciocinar. E você, por mais que você acredite nisso, não, eu tenho que ser mais racional em relação às minhas decisões, tenho que pensar sobre isso, você às vezes
desanda com as emoções, né? Então, Diego, mas eu sou ansiosa, eu sou ansioso, eu tô evidenciando, tô tomando remédio até para depressão, ou mesmo no seu caso, você pode estar, às vezes, passando por um tratamento, ou mesmo uma perda, né? Alguma situação que aconteceu, né? Não vou dizer que é uma situação chata, todo mundo passa por situações chatas, situações positivas. O grande lance é como você reage a isso, né? Porque as situações sempre vão se repetir se você gera a mesma energia, mas se você tem, no fundo, uma vontade de mudança, logicamente que essas situações vão mudar, né? Até por causa disso, né, a gente fala de mentalidade, a gente consegue evidenciar conceitos, né, então, de mentalidade de riqueza e mentalidade de pobreza, que não tem a ver apenas com dinheiro, né? Acho que é o grande lance que a gente fala muito na Alquimia da Mente, batendo na tecla de cuidado com ganhos fáceis, com uma vida que a gente sempre fala assim, um sprint, né? Você só querer ganhar uma corrida de um dia, né? A vida não é um dia, a vida não é só um segundo, a vida não é só um milésimo de segundo, né? A Fórmula 1 a gente mede através disso, né? Eu adoro esportes, né? Eu gosto de corrida, de velocidade, né? Quando tem categorias esportivas que um milésimo de segundo faz uma diferença, mas quando você vê no longo prazo, né, se você vê na sua existência agora, ou mesmo nas existências possíveis as quais você está vivenciando agora, não faz sentido você se desesperar por causa de um segundo, por causa de um dia, né? E por que você pensa assim? Por que você pensa que se você não tiver dinheiro hoje, ou mesmo se você não tiver a felicidade hoje, se você se sentir pobre hoje, ou mesmo você pode estar pobre, né, não pode ter nada no seu banco, isso é o fim do mundo? Porque nós somos programados a entender que tudo é para ontem, o imediatismo, a ansiedade e assim por diante. Isso tem o quê? Válvulas externas, na sua grande maioria. Então a gente fala aqui na Alquimia da Mente sobre os sistemas de crenças. Sistemas de crenças, pegando o conceito do Erik Erikson, né, entre outros autores, cientistas que nós utilizamos aqui no nosso referencial. Neste caso, objetivamente falando, pode ser o que? Sistemas de crenças familiares, políticos religiosos, né, também, religiões, cultos, doutrinas, tem a ver com partidos políticos aos quais você faz parte, pode ter em relação a religiões, né, que você também faz parte, mesmo ordens que você faz parte, e assim por diante, até mesmo a pessoa amada, né, que também influencia muito nos seus pensamentos. Então, às vezes, você, ao invés de pensar por si mesmo, deixa sempre uma pessoa pensar por você, o que não é legal, né? E muitas vezes isso não vai ser muito sustentável no longo prazo. O que eu quero dizer com isso? Você não ainda evidenciou que você pode pensar por si mesmo. Então, você está mesmo que repetindo um vocabulário, ou mesmo como se fosse um telefone sem fio, naquela brincadeira do telefone sem fio. Eu vou falar no seu ouvido e a gente vai continuar a brincadeira, mas não é algo que você acredita no fundo, no fundo. Por isso que a abundância ainda está tentando vivenciar dentro da sua vida. É como se estivesse sobrevivendo, não está vivendo, não está com fluidez, né? Não está como se tivesse um rio represado. O que é um rio com represa? É como se fosse sendo segurado por... se você pegar os castores lá que constroem, né, através de madeira, então alguma hora vai soltar e vai explodir isso aí. E isso pode ocasionar uma doença, uma enfermidade. Pode ser algo muito forte, às vezes um ataque de pânico, ou mesmo, como a gente sempre fala, através de fenômenos que acontecem, como, por exemplo, o retorno de Saturno, que acontece ali nos 28 anos, né, para mais e para menos, ou mesmo nos 56 para mais e para menos. Isso vai acontecer com todo mundo, né, não, independente de você acreditar ou não. Como eu sempre falo, a gente fala aqui da verdade, não a minha verdade ou a sua verdade, é a verdade com V maiúsculo que Platão usava como arquétipo. E quando você usa essa verdade, que é a lei natural, para ser vivenciada na sua vida, fica mais fácil de você vivenciar. Peraí, esse pensamento que eu tive é uma mentalidade de riqueza. Esse pensamento que eu estou tendo agora é uma mentalidade de pobreza. O que é uma mentalidade de riqueza ou pobreza? Tem a ver com a maneira que você enxerga as coisas. Elas são complementares, vamos dizer assim, tá? E saia dessa perspectiva material. É porque o rico ou o pobre é o que eu tenho no banco ou não tenho no banco, né? Porque quando você vê, por exemplo, tem pessoas que são ricas materialmente, mas elas são pobres emocionalmente. Então, pode morar num bairro muito rico, só que elas tomam um monte de remédio, né? Como o contrário. Às vezes uma pessoa ela mora num bairro pobre, né? E basicamente ela consegue ler livros, né? E tem muitas pessoas assim que leem Shakespeare, leem, por exemplo, ouvem, né, música clássica dentro de uma favela,
né? Às vezes as pessoas rotulam as pessoas, né? Ou mesmo utilizam, eu posso dizer, falsas ideologias, né? É o que acontece isso muito nos partidos. Grupos de minoria, que o pessoal coloca hoje como nome. Então, assim, não rotule uma pessoa através daquilo que ela faz, né? Então, mesmo onde ela vivencia. Porque a mentalidade de riqueza, a mentalidade de pobreza tem a ver com quem a pessoa é, em essência, né? Tem até mais vídeos e cursos, ou mesmo podcast, que a gente fala mais sobre isso. E é para ajudar até para você entrar mais nessa metodologia do que é uma mentalidade de riqueza, uma mentalidade de pobreza, tem um link na descrição de um treinamento nosso, chama Método Hércules, que pode te ajudar muito com isso. A gente fala das 5 riquezas da prosperidade e com certeza vai poder te ajudar mais nesse processo que você está evidenciando agora. Como eu sempre falo para você, é uma construção, não é do dia para a noite, mas quando você começa no dia de hoje, com certeza vai dar mais certo, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.